de Êxodo, no capítulo 34. O verso 14. Amém? Amém. Diz assim: não adorem nenhum outro Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente, e exijo que vocês adorem somente a mim. Até aqui. Muita gente conhece Deus, fala de Deus, vai à igreja, mas nem sempre Deus ocupa o primeiro lugar. E o que a gente acabou de ler nos mostra que Deus, Ele é zeloso com fidelidade. Ele quer ser a primeira opção quando a gente acorda. Nosso primeiro pensamento tem que ser o Senhor. E muita gente não faz isso. É verdade, pai. Muita gente acorda, já vai fazer outras coisas que tem pra fazer e não dedica o primeiro momento do dia para Deus. Glória a Deus. E é bom a gente dedicar pelo menos os primeiros momentos, e não só os primeiros momentos, claro, mas todos os dias, todo momento do nosso dia. Porque se a gente não coloca Deus no primeiro lugar, o que a gente está colocando? A gente tem que pensar no que a gente está colocando no primeiro lugar, porque isso acaba nos afastando de Deus.
com Deus. E às vezes não é algo errado, mas a partir do momento que começa a ocupar o primeiro lugar, passa a ser um problema. E o Senhor deixa bem claro que Ele não divide, Ele não quer dividir a gente com ninguém, não divide o trono, Ele não divide nada. E nunca deve ser um pouco de Deus e um pouco pro mundo. Tem que ser 100% a Deus. O seu melhor tem que
Porque não adianta a gente vir só na igreja
uma vez, mais uma noite, o Senhor nos concede estar na tua presença, para louvar e agradecer o teu nome e ouvir a tua palavra, aprender dela. O ensinamento não é meu, o ensinamento é de Deus. Graças a Deus. E que Ele possa, esclarecer no seu coração aquilo que você tem dúvida, aquilo que eu tenho de dúvida no meu coração, possa ser esclarecido através da tua palavra. A gente, às vezes, a nossa irmã disse aqui, o Senhor Ele é zeloso, Ele cuida. Mas às vezes, irmãos, a gente escolhe caminhos e até lugar para ficar. E dependendo da situação, a gente se acomoda com aquela situação, a gente se acomoda com aquele lugar e vai permanecendo. Às vezes, como eu disse, às vezes a gente procura isso, mas às vezes, irmãos, e você dá ouvido a certas pessoas e você acaba indo justamente para esse lugar. Tem várias situações. Às vezes a gente vai e às vezes alguém leva a gente. Hoje nós vamos ler uma palavra aqui da parte do Senhor, em que um rapaz, ele se vê numa situação difícil e ele acaba indo para um determinado lugar triste, Mas, irmãos, o Senhor Ele não esquece o Senhor, de maneira alguma Ele esquece. Ainda que a luta seja grande, enorme, o Senhor está com os seus olhos olhando você. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia, irmão. No livro, uma palavra bastante conhecida, mas que ela fala aos nossos corações. Segundo Samuel, capítulo 9. Aleluia. Glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 9. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? A palavra do Senhor diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Mequir, filho de Emiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou eu, o teu servo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agora no capítulo 9, versículo 9. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolve ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre da minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho, e ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer da mesa do rei. Amém, irmãos? Podem sentar, irmãos, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. É que eu disse, irmãos, às vezes nós
procuramos determinados lugares e às vezes nós se acomoda com aquilo, né? O nosso perfeito. Esse rapaz aqui, irmãos, se vocês, os irmãos, eu creio que já tenham lido mais um pouco atrás, né? Acontece, né? Que o reinado de Saul é praticamente desfeito, né? E naquela agitação toda, né? Esse rapaz, irmãos, ele tinha uma pessoa que cuidava dele, e ela vê aquela situação, enfim, Saul morto, seu filho morto, sai correndo e o menino cai e ele tem os pés, né? Enfim, quebrado, né? E nessa situação, irmãos, às vezes a pessoa está do lado da pessoa, numa situação dessa, ele quer ir embora, caiu, fica, né? E vai embora. E foi isso que aconteceu com esse rapaz. E esse rapaz, irmão, nessa situação, olha, irmãos, ele era neto de Saul, né? Filho de Jonas, seu filho de Saul, né, irmãos? Mas, irmãos, em tempos de guerra, quem está guerreando, ele quer vencer o inimigo, ele quer vencer quem está na frente dele. E ele não quer saber se tem filho, se tem neto, se tem esposa. Ele quer, porque quer, né, vencer a guerra. E acontece isso com esse rapaz. E esse rapaz, irmão, ele acaba sendo levado a um determinado lugar. Aleluia. Nós acabamos de ver aqui em Lodebar, né? A antiga cidade, sem pasto, sem palavra, por terra de esquecimento, exílio, miséria, sem desamparo, né, irmãos? Então, ele fica nessa situação, num lugar terrível. Mas ele, irmãos, ele sabia qual era a sua descendência, né? Ele sabia. E ele, nessa situação, ele fica dependendo dos outros, ele depende de alguém. Mas um lugar, irmãos, que não tem nada, né? Falta tudo: amor, comida, né? Vestimento às vezes. Mas ele está ali, irmãos. Mas ele está ali não por vontade própria, ele foi levado para aquele lugar. E muitas das vezes a gente é conduzido num lugar mais ou menos parecido com isso, e a gente vai se acostumando com isso. Está difícil, é assim mesmo. Eu, quando estava lendo essa palavra, eu lembrei daquela alegoria que o pastor fala, o rapaz que só tinha vaca lá, aquela situação, e para ele estava bom aquilo ali, irmão. Mas, irmãos, às vezes no coração a pessoa deseja, tem vontade de sair daqui, tem vontade de ir para outro lugar, tem vontade, enfim, né? Mas não dá. A pessoa, quando ele tem um defeito, tudo é mais difícil para ele. Hoje, século XXI, é dessa maneira, irmão. Pessoas com necessidades especiais, com dificuldade para andar, têm uma certa dificuldade tremenda. Cidade. Agora vocês imaginam lá, né? Distante da sua casa, distante, não tinha ninguém, e ele está lá. Mas como eu disse, irmãos, o Senhor, Ele guarda e fica com os seus olhos atentos, né? Porque no momento certo Ele vai resgatar. No momento certo Ele vai tirar o seu, o meu cativeiro. Eu sei, sempre digo, eu não sei qual é o seu cativeiro. Às vezes, mas eu não tenho cativeiro. Mas às vezes você está passando dificuldade. Você está numa luta tremenda. Mas o Senhor está olhando, o Senhor está vendo, né? Mas aquilo que a gente sempre diz, não, eu quero é para agora, para mim tem que ser já, né? Mas o Senhor, Ele sabe o momento certo de agir, né? E aquela cidade, irmãos, glória a Deus ali, era uma localidade onde habitavam fugitivos, doentes,
né? Em espiritualidade simboliza estado de humilhação, dor, vergonha, distância de Deus. Quantos não estão distanciados de Deus? Está lá, está sofrendo. Mas, irmãos, não tem força para voltar para a casa do Pai, né? Distância de Deus, de onde o Senhor, Ele pode resgatar, e Ele resgata. Eu conversava hoje, irmão, com um rapaz, e ele perguntou para mim assim, pastor Laércio, pastor Júnior, tem alguns irmãos que conhecem ele, e ele disse assim para mim, senhor, você tem uma ferramenta que você precisa para mim? Eu tenho. E foi pessoal, até foi através da minha filha, e eu falei para ele, você vem buscar. E ele falou, não, agora eu vou ir, hoje eu vou na sua casa. Eu tenho pode vir, eu estou aqui. Irmãos, essa palavra se encaixa para essa pessoa. E eu estava esperando ele chegar. Ele vinha, né? Vou conversar com ele, vou explicar para ele a situação. E ele está num lodebar tremendo. Ele está num lodebar tremendo. Mas, irmãos, é como eu disse, ele foi para esse lugar. Ele que foi, ele não foi levado, foi ele que estava na casa de Deus, irmão. Pregava a palavra do Senhor. E agora, nessa situação. E agora à tarde, eu falei, bom, né, só espero que ele não venha na hora que eu estiver aqui para a igreja. E aí ele mandou mensagem para mim, falou assim, eu no almoço não passei bem, mal-estar, e não deu para mim ir. Eu falei, amém, não tem problema, vem amanhã, é melhor vir amanhã. E ele está, irmãos, não está bem de saúde, e eu disse para ele assim, você precisa se cuidar. Se cuida. Mas, irmãos, é nessa situação, está lá, naquela situação, né? Não quer sair. Se você fala a respeito da palavra de Deus, não, é porque fulano fez isso, fez aquilo. Irmãos, se nós for olhar para isso, a gente para. A gente para. Né? Nós temos que ver quem é que fez e o que fez para nós estar aqui. Quem é que fez para você e para mim estar aqui? Pastor Laércio, irmão Pedro, pastor Luiz, irmãos. Não foi Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos que dar esse valor. Né? É como a irmã disse aqui, né? Ah não, agora eu não tenho tempo. Não, depois do almoço eu vou ver se eu vou dar uma glória a Deus, ou vou ver se eu vou orar. E não é assim, irmão, não é dessa maneira. Nesses últimos dias, irmãos, quanto mais perto de Deus nós estiver, mais perto de Cristo nós estiver, aos pés do Senhor nós estiver, é muito melhor. É muito melhor. Se está difícil, vai piorar. Porque a tendência nunca foi melhorar, sempre piorar. Mas nós temos também, irmão, que ver onde é que nós estamos. É como eu disse, dificuldade todos nós temos. Esse rapaz, irmão, nessa situação, ele está ali. Se o irmão, se for ver, o filho pródigo estava lá, desejoso de comer a comida dos porcos. Mas, irmãos, ele cai em si e vai ao encontro do Pai. Esse aqui, irmãos, ele não tinha condições de ele ir ao encontro do rei, porque ele não podia andar. Mas, irmãos, como eu disse, o Senhor não esquece de você, não esquece de mim. E ele tinha o teu servo lá. O teu servo já estava ungido, ia ser rei, e passou a ser rei, realmente. Davi. E Davi tinha feito uma aliança com seu amigo, ele era muito amigo. Tinha feito uma aliança com o pai desse rapaz. E que se acontecesse alguma coisa, que o rei cuidasse da família dele. Aleluia. E hoje, irmão, nós podemos dizer assim, se acaso acontecer algo comigo, ou com você, enfim, nós estamos sujeitos a isso. Quem é que vai cuidar da sua família? É o rei, é o rei dos reis. Aleluia. Nós acabamos de louvar aqui que não há outro Deus. Tem outro Deus? Não tem. Não há outro. Ah, mas está difícil. Não, irmãos. Não, igreja. Vamos ficar firmes
A nossa esperança é o Senhor. Se a sua esperança não for o Senhor, irmão, vai acabar. E irmãos, o rei manda chamar determinado servo e diz para ele: tem alguém aí na casa de Saul? Ele falou: tem. Mas, irmãos, ele já, vamos descartar esse rapaz. Tem um, Mefibosete, mas é aleijado com seus pés. Né? Então ele fala: o rei já vai deixar isso aí para lá, não vai nem dar confiança nisso. Mas o nosso Deus, ele não trabalha dessa maneira. De maneira alguma ele trabalha. Às vezes eu, a gente vamos olhar a pessoa. Às vezes você olha a pessoa de cima e embaixo. E se ela virar de costas, você também olha de cima e embaixo. Mas o Senhor não, ele faz o contrário. Ele olha de dentro para fora. Ele olha o coração. E como o rei, irmãos, pergunta para esse rapaz, o rapaz fala: tem sim. E o rei Davi, irmão, teve dúvida no seu coração. Então manda chamar. Traz ele na minha presença. Aleluia. Então ele vai lá e traz o rapaz. No momento, né, que ele sai desse lugar, ele chega diante do rei, simbolizando praticamente Deus. Né? Ele se prostra. E o rei pergunta para ele, fala com ele, fala com ele: não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor, irmãos, ele não vai colocar jugo pesado sobre os seus ombros e sobre os ombros, de maneira alguma. Ele sabe aonde você suporta, ele sabe aonde eu suporto. Aleluia. Daí para frente, irmão, ele coloca a mão. Ele coloca as suas mãos poderosas e você atravessa o deserto que você tem que atravessar. E esse rapaz, irmão, então, chega diante do rei. E o rei, né, diz para ele assim: você vai ter tudo que era do seu avô. Aleluia. Quando nós estamos lá, irmão, lavação do pecado, aquilo lá para nós está bom. Aquilo lá está bom. Mas quando você é resgatado, foi isso que o Senhor fez, né? Resgatou você lá do mundo, trouxe para a sua maravilhosa luz, né? Colocou veste limpa, o sapato do pé, né? E você está na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Né? E nós temos o dom. E depois que deixamos isso aí lá, que nós viemos para a luz do Senhor, nós temos que valorizar isso. Valorizar e muito. Né? Porque aqueles que continuam lá, ele vai ver você, vai ver eu, mas espera aí, fulano era assim, fulano era assim, e agora está dessa maneira. E às vezes, através desse testemunho, através da sua vida, da minha vida, essa pessoa tem um desejo de sair daquele lugar. Aleluia. E aí também vem para a presença do Senhor. E esse rapaz, irmãos, ele não tinha, como eu disse, ele não tinha que sair lá, mas ele, né, manda buscar, traz na presença do rei, e agora ele está diante do rei. E o rei diz para ele essas palavras: você vai ter tudo de novo. Quando eu e você, nós nascemos, dificilmente aqui, irmão, alguém nasceu num lugar como esse. Né? Dificilmente. Às vezes, por outra dificuldade, né, outra situação, mas não num lugar como esse. Um lugar de desprezo, um lugar que não tem o amor de Deus, um lugar que não tem comida para os animais, não tinha comida para os animais. Mas, irmãos, o Senhor resgata. O Senhor resgata. Foi isso que Deus fez com Mefibosete, através da vida de Davi. Tira ele de lá e coloca ele aqui. Né? E esse rapaz, ele chega à presença do rei, né? E de pronto ele se ajoelha. E às vezes nós não se ajoelhamos na presença do Senhor.
queremos nos dobrar diante do Senhor. Por quê? Porque eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo. Não. Muito pelo contrário, meu Deus. Se você se humilhar, você vai ser exaltado. Glória a Deus. É assim que você vai. E foi isso que aconteceu com esse rapaz. Ele não tinha, irmão, lá ele não tinha esperança de vida nenhuma. E se ele depende dos outros, ele ia morrer ali. Ele ia ficar ali, abandonado, largado. Mas, irmãos, o rei, como eu disse, assim como o Senhor fez conosco, né, o rei, ele tinha uma aliança com o pai desse rapaz. E ele, né, ele prometeu, falou, não pode deixar. Se acaso acontecer algo, eu vou dar providência para ele, para sua família. Né? E o Senhor é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele está sempre provendo na nossa vida, está sempre estendendo a sua mão. E às vezes você não sabe como, eu não sei como, mas o Senhor se faz presente. Aleluia. E ele, irmão. Então, glória a Deus. O capítulo 5 diz assim, versículo 5. E o rei Davi mandou trazer de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se o rosto em terra. Aí Davi pergunta, Mefibosete? Perguntou Davi e ele respondeu, sim, sou eu teu servo. Olha, irmãos, ele era neto, né, do rei. Mas isso aí já tinha ficado no passado. Né? Tinha ficado no passado. Então, irmãos, para esse jovem, aparece uma nova oportunidade, uma nova situação. Ele tinha tudo, ficou sem nada. Ele tinha tudo, ele era neto do rei. Mas, irmãos, através da situação de guerra, enfim, aquelas coisas que aconteceu, ele perde tudo, vai para um lugar deserto, um lugar que não tem amor. E muitas das vezes nós estamos num lugar santo. E às vezes, como disse, fica escutando conversa, fica tentando ouvir. E nós acabamos desistindo da caminhada com o Senhor. Nós estamos desistindo, ele não. Ele continua firme, continua nos mantendo. E se você ou eu, por algum motivo, distanciar dos caminhos do Senhor, ele ainda assim nos aguarda. No momento certo, né? Se você e eu tiver promessa de Deus na vida, ele vai te sustentar nessa dificuldade, até eu e você reconhecer que nós estávamos no lugar santo, deixamos esse lugar, mas nós temos condições de voltar. Você e eu, nós temos um pé bom, uma perna boa, saúde, temos condições de caminhar. Aquele rapaz não tinha. E o importante disso, irmãos, é que quando o Senhor nos chama, nós possamos prostrar diante de Deus. Nós não estamos prostrando diante de um rei, um rei humano, mas estamos prostrando diante do rei dos reis. Glória a Deus. E isso, irmãos, o Senhor vê com grande alegria, com grande amor. E ele, a hora que você se prostra, mas a hora que você se levantar, você é outra pessoa, você é outro alguém. Aleluia. Você deixa de ser um ser humano qualquer, mas passa a ser filho de Deus. E isso, irmãos, não tem preço. E quando, irmãos, ele chega diante do rei, né? E o rei diz assim, então o rei convocou Ziba e disse, devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Olha, irmãos, esse Ziba, ele era servo, né? Ele era servo. Mas, irmãos, quando ele se apresenta diante do rei, ele diz, tem lá sim, mas ele é aleijado, né? De pé, não pode andar. Mas o rei manda trazer. E aí o rei diz assim, você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele. Aleluia. Glória a Deus. Né, irmãos?
Ele foi levado para lá, né? Deixou um lugar de humilhação. Mas aí o rei manda trazer. É assim que o Senhor faz. Às vezes a pessoa está lá no mundo, está no lugar de humilhação, né? Está num lugar lá e fica ali, se acostuma com aquela situação. Ah, lá, tá bom assim, tá bom, se tá bom, continua assim. Mas, irmãos, ele aqui não. Ele foi levado. Então, o rei da ordem, você vai cultivar a terra para ele. Devolve tudo para ele primeiro. Né? Devolve. Tem que se devolver o que pegou, né, irmão? Pegou alguma coisa que não era dele. Então você devolve, vai trabalhar, vai cultivar a terra para ele. E você e seus filhos vai ser servo dele. Olha o que Deus faz. É como eu disse, irmão. Você ou eu estamos naquela situação. E ali vamos ficando. Né? Mas, se você olhar para cima e ver o que Deus tem feito, você vai ter o desejo do coração de sair desse lugar, sair desse lugar de dor, de tristeza, né? De angústia, um lugar que ele não tem futuro. Era o que acontecia com nós, irmãos. Era o que acontecia com nós. Vou pegar aquele casal, vou tirar ali naquele determinado lugar, que ali não fala que tem Deus, mas não tem. Vou trazer para cá. Glória a Deus, aleluia. Vou limpar o seu coração, vou lavar as suas vestes, né? Vou pegar aquele outro ali, vou tirar, vou trazer para cá. É isso que o Senhor está fazendo, irmão. É isso, velho. Ele está resgatando você daquele lamaçal do pecado, resgatou eu daquele lamaçal do pecado. E traz, irmão, para a tua casa. Glória a Deus. E aqui, irmão, e aqui tem faltado algo para nós. Não tem faltado nada, irmão. Não tem faltado nada. Às vezes a pessoa fala, mas eu estou assim, passada nessa situação. Saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, isso vai passar. Isso vai passar. Primeiramente, como a irmã disse aqui, primeiramente, vem adorar, vem agradecer. Né? Por que agradecer? Mas estou numa situação difícil. Agradeça porque você está vivo. Você tem força de vida para estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Aí ele diz aqui, ó, então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer na mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Não é isso que aconteceu conosco? Não é isso que está acontecendo conosco? Estamos comendo na mesa do rei, irmão. Aleluia. Como eu disse, às vezes há dificuldade nisso, naquilo, mas a comida é melhor, o pão melhor. Está aqui, irmão. Está no altar do Senhor. Está aqui, ó. Olha o pão do Senhor aqui. A comida do Senhor aqui. O que nós comemos para manter o corpo, irmãos? Isso é supérfluo. Isso é supérfluo. E às vezes, né, tem pessoas que passam dificuldade. Né? Eu já disse aqui, já passei necessidade, passei dificuldade. Mas como eu disse, o Senhor olhou e falou assim: não, isso é por um breve tempo, vai passar. E vai passar na sua vida, vai passar na vida dos irmãos, vai passar na vida de cada um que está aqui. Mas para isso, irmão, nós temos que estar dentro da palavra do Senhor. Nós temos que ver o que o Senhor tem para nós. Né? Porque às vezes o Senhor, né, como a pastora sempre diz, 2 pacotes de arroz. Um não é meu. Mas não, eu tenho 2, não vou guardar os 2 e vou, né, doar o barro, o sal. Né? Aleluia. O sal, ele é bem-vindo, né? Só que tem um porém, irmãos. Você só lembra dele se você for comer e estiver sem sal. Ou salgado demais. Não dá para comer ele salgado. Mas se ele não tiver ali, irmão, no ponto certo, né? Ele para nada serve. Se tiver salgado,
você vai dispensar, e sem sal, você até pode colocar um pouquinho mais de sal, mas não é a mesma coisa, né? Então, irmão, a palavra do Senhor, ela vem cada dia, né? Abrindo a nossa mente, abrindo nossos olhos espirituais, para que nós possamos entender o que o Senhor quer. Por quê? Como eu disse, lá no passado, distante do caminho do Senhor, uma vida, irmão, terrível, uma vida terrível, sem desconforto no lar, entre a família, aquela, né, situação. E aí o Senhor vem com a sua palavra, limpando, lavando, né, resgatando, mostrando. E como eu disse, irmão, esse rapaz, essa situação, e eu falei, eu vou conversar com ele e vou falar para ele. Rapaz, você precisa retornar o mais breve possível. Até porque sua saúde não está boa. E é um rapaz novo, Se tiver 50, acho que nem 50 É verdade. Mas enfim, é aquilo, irmãos. Às vezes se acostuma naquela situação. Ah, não, mas o fulano lá falou assim, ou o fulano fazia assim lá na igreja. Mas é o fulano, não é você. Não é Cristo que está fazendo isso. O Senhor, Ele vem para confortar seu coração, meu coração. Ele vem para nos alegrar. Ele não vem para nos mostrar o erro do irmão, da irmã, ou o meu erro. Ele não vem para isso, irmão, né? E até porque o Senhor veio para os doentes. Não precisa, você não vai lá tomar um remédio lá, ou um médico pedir um remédio, se você não precisar daquela situação, tomar aquele remédio, né? Mas nós não, irmãos. Remédios está aqui. Jesus Cristo. Aleluia! Constantemente, todos os dias na nossa vida. Todo momento, né? Não é só de manhã, não é só depois do almoço, né? É todos os dias. E isso, irmãos, é que nos faz nós chegarmos mais próximos de Deus, estar mais diante de Deus. E às vezes, não, vou parar, não dá, é assim, sabe? Temos visto muito isso. Mas eu e você, nós estamos na casa do Senhor, que nós possamos cada dia mais estar diante da presença do Senhor. E aí, irmão, você e eu, estando na presença do Rei, nós estamos comendo a mesa dele. Aleluia. Nós comemos da mesa do Senhor todos os santos dias, né? Estamos comendo a mesa do Senhor. E na mesa do Rei, irmãos, não tem qualquer coisa, é coisa boa. É coisa boa. Né? Se na mesa do Rei tem coisa boa, vocês imaginam na mesa do Pai. Pai dos pais, Senhor dos senhores. Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Sempre. Né? Desde a hora que você levanta, o dia que você passa, e à noite, se você estiver na casa do Senhor, na presença do Senhor, e dormindo também. Porque o Senhor, Ele vela o seu sono, Ele vela o sono do justo. Aleluia. Para você poder ter um novo amanhecer, enfim, para fazer essas coisas. E Ele, irmãos, depois que tudo isso acontece na vida dele, ele não foi mais o mesmo. É isso que acontece com nós. Saímos lá, viemos para a luz. Nós não somos mais o mesmo. Graças a Deus. Nós não somos. Pode ter certeza disso. E ele passou a comer na mesa do rei, não somente aquele dia, ou depois, cada 15 dias. Todos os dias, como se fosse da família. Aleluia. E assim é eu e é você. Nós estamos comendo na mesa do Senhor Jesus todos os dias da nossa vida, até o dia em que nós deixarmos esse mundo, ou o Senhor vir buscar a sua igreja. Que nós possamos estar se alimentando dessa palavra. Né? Não vamos ficar parados, né? Temos que caminhar. E também não vamos dar ouvido ou deixar alguém que nos leve para outro lugar. Se tiver que ir para outro lugar, que seja o Senhor que nos leve. Aleluia. Porque o Senhor faz isso também, irmão. O Senhor faz. Ele leva você a lugares para você transmitir a sua palavra, para você apresentar Ele para alguém.
Se a pessoa não quer, é o direito que ele tem, mas o direito que eu e você tem é de falar que Senhor Jesus Cristo, Ele voltará. Ele voltará. Crê, quem quiser crer. Acredite quem quiser acreditar. Né? Então, é assim, irmão. Às vezes a pessoa fala, mas está na igreja, está passando dificuldade, tem doença. Irmãos, quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, será que só foi ele que tinha morrido? Né? Não. O Senhor ele vem específico para certas pessoas. Né? Às vezes eu digo, estou doente aqui, mas tem tanta gente doente lá, mas o Senhor me curou aqui, mas Deus curou você, Ele pode curar todo mundo? Ele pode. O poder está na mão dele. Mas também, irmãos, tem pessoas que ela não aceita. Ela não aceita. Nós temos que entender que se a pessoa aceita, é diferente. Mas quando a pessoa não aceita, você já pensou se o rapaz chegar lá, Ziba chegar lá e falar, ó, eu vim buscar você aí. Não vou não. Não vou não, porque às vezes pode ser correr e até querer me matar, para não ter mais ninguém. Mas irmãos, a situação era difícil, ele falou, você mandou buscar, e eu vou, agora já. E é isso que tem que ser comigo com você. Se você estiver passando dificuldade, se você estiver num lugar, né, de tristeza, de dor, você não é obrigado a ficar. Eu não sou obrigado a ficar. Né? Vamos procurar amor, alegria, felicidade. E isso você só vai achar na casa do Pai, na casa do Rei. Né? Então, irmãos, que essa palavra ela possa continuar falando no seu coração, no meu coração. Que ela possa, irmãos, talvez, não sei, né, a gente diz, mas se às vezes passou alguma coisa pela sua cabeça, eu estou pensando em desistir, eu estou pensando em parar, né? Não faça isso, não faça isso, meu irmão. Porque, irmãos, o Senhor, Ele não desiste de você. Ele não desiste. Também não desiste de mim. É eu e você que desistimos dele. Ele está sempre pronto a estender a sua mão. Na sua dificuldade, na sua dor, né? Eu sei que cada um aqui tem passado alguma coisa, enfim, alguma dor, alguma luta, tem passado, está passando, assim como eu passei, né? E passo. Mas, irmãos, essas coisas, ela é muito pequena diante da graça do Senhor. Ela é muito, né, quase invisível aos olhos do Senhor. E nós temos que passar por isso mesmo. Nós temos que passar por isso. Por quê? Às vezes, muitas das vezes, uma dificuldade que vai aproximar você mais de Deus, vai aproximar eu mais de Deus. Porque às vezes, irmãos, como nós estamos tranquilos, focados, sossegados, esquecemos de Senhor é Deus. Esquecendo de onde Ele nos tirou lá do lugar. Um lugar de tristeza, de dor. E aí a gente quer caminhar para nossas próprias pernas. O Senhor deixa. Né? Se eu não me engano, foi sexta-feira, foi dito, quando nós entregamos ao Senhor, né, irmão, nós deixamos de viver a nossa vida, dizendo uma vida espiritual, uma vida que você fazia e acontecia. Mas nós não vamos deixar de fazer o que nós temos que fazer, trabalhar, lavar, passar, cozinhar, enfim, fazer aquilo que você faz no seu dia a dia. Isso não. Mas quando se passa servir ao Senhor, né, para você servir ao Senhor com alegria, né? E nós temos que servir ao Senhor com alegria, porque aquele lugar que nós estávamos lá, em Lodebar, lá, nosso Lodebar aqui, né, era de tristeza, pranto, choro. Hoje não, hoje você tem alegria, você conversa com seu irmão, você conversa com sua irmã, né, enfim, reúne, né? E quando reúne o povo de Deus, irmão, sai coisa boa. Só tem coisa boa. Primeiro, que o Senhor se faz presente. E segundo, porque cada um tem algo para falar do amor de Deus na sua vida. Amém, irmão? Faça a igreja que se coloque em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome. Glória a Deus. Graças damos ao nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus.
não é o fim. Né? Lodebar, ele é de pranto, de tristeza, mas ele não é o fim. Glória a Deus. Enquanto o Senhor estiver com o olho sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre nós, né, ele não é o fim para nós. Amém. Ele vai passar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, amado. Oh, glória. Aleluia. Então me perguntou: será que existe alguém de saúde? É que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas eu prometi de ser fiel à tua casa enquanto eu existir. E Ziba me respondeu: existe sim, ó meu Senhor, e a vida vai levar. É a de tristeza e dor, onde opera a maldade. A miséria é realidade, lugar sem sonho, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba: vale mais que desse homem. Oi, pastor, diga logo o seu nome. Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar. É aleijado em seus pés, mal consegue se arrastar. Chama esse homem pra comigo
Aleluia, Jesus, oh glória. Lodevar nunca mais. Então, o Senhor nos deu essa oportunidade. Tirou de Lodevar e trouxe nós para a sua maravilhosa luz. Imagina ficar longe de Deus, como ficou Mefibosete. Longe, destruído, sem vida, contando a sua história de criança, quando quebrou os pezinhos, tinha 5 anos. Mas nós olhamos que falar numa cidade que você é neto do rei, filho de Jonatas, ninguém dá crédito. É como se dizer, só um sonhador. Imagina você se expressar, você falar, mas ninguém vai dar crédito. Mas sempre vai ter uma oportunidade para nós, como nós aprendemos aqui hoje. E tem muitos Zibas, irmãos, querendo viver as nossas vidas. Muitos Zibas viver com os nossos benefícios. É como que se diz: tá lá, tá aleijado os ambos os pés. Estão usufruindo do que é dele. Mas só que Deus, ele vai mandar a carruagem em Lodebar como mandou, e trazer Ziba novamente, como que se diz, trazer Mefibosete, e Ziba vai ser servo. E quantos muitas vezes não quer viver a sua vida? Tem o que você tem. Tem Ziba aí atrás dos seus benefícios. Então se cuida. Vigia, como o Senhor tem falado nessa última hora. É olhar, vigiar e orar, como o Senhor tem falado conosco. Para que os Zibas venham aproveitar a situação e querer viver os seus benefícios. E a gente sabe que até chegar a carruagem lá, para te trazer você de volta, meu Deus. Quanto tempo não passou? Cidade de Lodebar, eu costumo falar que nem pé de tiririca nascia. E o pé de tiririca, ele nasce em qualquer lugar. Até no meio do asfalto, dá uma oportunidade, ele brota lá. Mas Deus é bondoso, misericordioso, e Ele lembra da aliança. Graças a Deus. A aliança que foi feita entre Davi e Jonatas. Deus foi fiel ao coração de Davi. E Davi relembrou e buscou o servo e comeu sempre pão à mesa. Então, você está comendo esse pão fresquinho, então permaneça comendo esse pão fresquinho com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã, 8 horas da noite, nós estamos aqui em oração, na direção do nosso irmão Pedro, né? E na sexta-feira nós temos oração na casa da nossa irmã Adélia. É o culto, né? Culto às 8 horas. Culto no lar, né? Tivemos lá na casa do nosso irmão Alexandre, nosso irmão Michel, foi uma bênção, né? E agora, na sexta-feira, o culto na casa da nossa irmã Adélia, do nosso irmão Josias, e estaremos ali adorando e reconhecendo que o Senhor nos tirou de Lodebar e nos trouxe para perto para fazer com que as nossas vidas seja cada dia transformada pelo poder do Senhor Jesus. E no domingo às 9 horas da manhã tem o culto da família. Traga sua família para adorar, reconhecer que só o Senhor pode nos fortalecer e nos direcionar segundo o seu amor e a sua bondade. E também, se você não fez a sua encomenda do pão de mel, faça a sua encomenda do pão de mel, né? Vai estar sendo trazido aqui ao domingo e sendo entregue em nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vai em paz e o Senhor te abençoe.